Fala pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Tudo certo? Estamos aqui novamente para nossa última conversa, falando sobre a igreja como lugar de soluções. Falamos aí já que a igreja deve ser a antítese do mundo. Falamos que a igreja precisa ser uma comunidade do perdão. E hoje, para encerrar esse nosso bate-papo aqui, eu quero falar com vocês sobre a igreja como comunidade do cuidado. Esse é um desafio que nós, como igreja, precisamos aceitar da parte de Jesus. A igreja precisa aprender a ser a comunidade do cuidado. De que cuidado? Do cuidado físico, do cuidado psicológico, do cuidado emocional e espiritual. Não sei se você já observou na Bíblia, mas uma das coisas que percebemos já no começo do texto sagrado, no episódio de Caim e Abel, é que Caim desejava viver sua vida e seu culto sem se preocupar com o seu irmão. Ele tinha seus interesses próprios, ele estava focado na sua vida, o seu culto era um culto individual, focado em si mesmo, que ele não se preocupou com o culto dos outros. E também nós parece que vivenciamos essa realidade na nossa vida. Porque o nosso culto não é um culto de sacrifício a Deus e nem ao outro. O nosso culto é um culto nosso, para satisfazer as nossas vontades, os nossos anseios, para que a gente saia bem dali, para a gente se sinta arrepiado de alguma forma. Esse é o culto que nós criamos e estabelecemos. Um culto focado em si, que se preocupa tanto com o seu sacrifício, mas que esquece do seu irmão. É interessante que quando Deus procura Caim para saber de seu irmão, a resposta que ele dá, ele diz: por acaso sou eu o guardador do meu irmão? Está lá em Gênesis capítulo 4 e versículo 9. Essa frase de Caim é a filosofia que o mundo prega. Cada um por si, Deus por todos. Só que essa filosofia ela não serve para a igreja de Cristo. Por mais difícil que seja a gente entender, por mais difícil que seja a gente compreender isso, e colocar isso na nossa mente, precisamos desenvolver essa perspectiva de Jesus que ele deixou para a igreja. E não só Jesus fala sobre isso, Paulo vai dizer lá na sua carta aos Gálatas, no capítulo 6 e verso 2, ele diz: carregai as cargas uns dos outros, e então cumprireis a lei de Cristo. Para a gente ser uma comunidade do cuidado, a gente precisa cuidar do outro. E para cuidar do outro, a gente precisa renunciar a nós mesmos. Inclusive, o caminho de Cristo é um caminho de renúncia e que exige de nós um esforço para que a cada dia a gente se torne semelhante a Jesus. Veja que quando Paulo escreve aqui aos Gálatas, no capítulo 6,
ele parece deixar para nós um forte espírito de ajuda que deve ser predominante dentro da comunidade. Segundo Paulo, quem está qualificado a fazer isso? Quem está qualificado a fazer isso é o espiritual. E o espiritual é aquele que possui um notável grau do fruto do Espírito, que está lá em Gálatas, capítulo 5, e verso número 22. A gente precisa compreender esses princípios do reino de Deus. E que esses princípios do reino de Deus sempre vão ou sempre irão na contramão do sistema do mundo. Jesus disse que aquele estilo do mundo de liderança, de viver, não deve estar entre nós. Está lá em Marcos 10, capítulo 43 ao capítulo 45. Como discípulo de Jesus Cristo, nós temos uma lei a cumprir. Qual lei que é essa? É a lei de Cristo. E ela só pode ser cumprida no poder do Espírito Santo. A gente não pode cumprir ela por nós mesmos. E a gente faz isso quando nós servimos mutuamente na comunhão da igreja. Eu quero deixar uma sugestão aqui para você. Comece a fazer isso. Encontre alguém dentro da sua comunidade para orar por ele e com ele. Encontre também alguém dentro da sua comunidade para discipular e orientar. Você vai perceber que, com a graça do Espírito Santo, isso não é algo pesado. A lei de Cristo é possível de cumprir, porque os seus mandamentos, eles não são pesados. E como igreja de Jesus que somos, precisamos aprender a desenvolver isso na nossa vida. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. Um abraço.